Enquanto elas saem, nós vamos estudar a palavra de Deus, amém? Quantos amam a palavra de Deus? Eita, pergunta para a pessoa que está do lado: você lê a palavra de Deus todos os dias, meu irmão? Ou é só no dia do culto e no dia da célula? Eu pergunto isso porque tem gente que parece que só lê a Bíblia na hora do culto. Tanto que às vezes a gente está falando e ele está de cabeça baixa lendo a Bíblia. Porque quando a pessoa faz isso é porque não leu a semana inteira. Oh Jesus, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 19. Mateus capítulo 19. Nós vamos ler aqui a partir do verso 16. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Te encorajo a você a acompanhar na sua Bíblia. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. A palavra de Deus diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que devo mais? O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado por esse tempo, obrigado porque é um privilégio estarmos aqui. Cantamos ao Senhor, te louvamos, te adoramos, ofertamos ao Senhor. E o que clamamos nessa manhã, nesse momento, que o Senhor possa falar conosco, através da tua palavra. Livra-nos de toda a especulação humana e natural, mas que possamos verdadeiramente ter revelação, clareza e entendimento da tua palavra, que ela possa queimar em nós e venha gerar vida em nossas vidas. Fala conosco, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Aleluia. Nós temos compartilhado, e essa é a terceira semana, uma série de mensagens falando a respeito de discipulado. Discipulado. Porque o Senhor Jesus, lá em Mateus 28, quando ele deixou a última ordenança dele antes de subir aos céus, ele disse algo: vão e façam o quê? Discípulos. Jesus não mandou encher auditório, Jesus não mandou fazer grandes eventos, não que isso seja errado, mas o que o Senhor Jesus nos mandou fazer é fazer discípulos. Sabe que uma coisa é ter muitas pessoas numa igreja, outra coisa é essas pessoas serem discípulos. Para você ter uma ideia, se você for lá em João capítulo 6, você não precisa abrir, teve um momento ali onde Jesus tinha multiplicado os pães, e Jesus, toda vez que multiplicava pão, que ele multiplicou 2 vezes, chovia de gente, sim ou não? E todo mundo vinha, por quê? Porque queria comer pão de graça. Opa, pão de graça, algumas vezes peixe de graça. E quando Jesus percebeu que as pessoas estavam vindo só por causa do pão, se você for lá em João 6 depois e ler, você vai perceber isso. Uma multidão veio e ele deu uma palavra de um outro nível, para levá-los a deixar de ser apenas seguidores para buscar pão, alimento e sustento, para se tornarem discípulos. Só que nessa hora, essa multidão disse assim: duro é esse sermão, quem pode suportá-lo? E começaram todos a ir embora.
E dessa multidão, sabe quantos sobraram? 12. E a Bíblia diz lá em João 6 que Jesus olhou para os 12 e disse para eles: e vocês também não vão embora? E foi nesse momento que Pedro se levantou e disse: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus tinha uma igreja cheia, milhares de pessoas, Ele deu uma palavra, sobrou só 12. Mas 12 que eram discípulos de Jesus. E o que o Senhor Jesus nos mandou fazer em Mateus 28, não foi juntar a multidão. Você quer juntar a multidão, irmão? É só levar cantor famoso, pregador famoso, vai encher de gente. Mas isso não faz com que façamos discípulos. E nós falamos na primeira semana sobre uma característica, um fruto do discipulado, que é o amor. Onde o Senhor Jesus nos disse: ame o seu próximo assim como eu vos amei, e assim o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Uma das maneiras de nós demonstrarmos que somos verdadeiros discípulos de Jesus é amarmos o nosso próximo, não como a nós mesmos, mas como Jesus nos ama. Pergunta para quem está do seu lado: e você ama como Jesus te ama? Porque Jesus nos amou se entregando na cruz. Mas tem gente que ama os outros querendo crucificar os outros, né? Depois, na semana passada, nós falamos sobre algumas características que tinham no discipulado de Jesus com seus discípulos. Você lembra, né? Jesus chamou os discípulos para eles caminharem junto com Ele, dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, eles estavam ali juntos. Nós estávamos até compartilhar isso na célula essa semana, na célula de sexta-feira. E uma das pessoas da célula falou assim: eu tenho dificuldade de poder entender como que eu vou fazer para caminhar no discipulado todos os dias da semana, porque eu trabalho. E eu falei: é simples. Alcança as pessoas do seu trabalho para Jesus e faz delas discípulo de Jesus. Quando você for ver, você vai estar pelo menos 8 horas no dia fazendo discípulos no trabalho. O problema é que às vezes a gente separa. E Jesus pega nessas características, traz os discípulos para perto dele e faz algumas coisas. Jesus dá liberdade para os discípulos fazer pergunta. Jesus corrige os discípulos ao ponto de chamar Pedro de Satanás. Pedro ficou: arreda de mim, Satanás. Mas isso fazia parte do discipulado. E Jesus formou os discípulos. E esses discípulos depois, principalmente Pedro, né, que foi o chamado de Satanás, se tornou depois o líder da igreja, quando Jesus subiu ao céu. E hoje nós vamos falar sobre, baseado aqui em Mateus capítulo 19, a história que nós conhecemos como a história do jovem rico, ou do homem rico. Vermos algumas razões ou alguns impedimentos na vida desse homem e trazer isso para a nossa vida, que nos impedem de se tornar discípulos de Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: e você é um discípulo de Jesus? Porque o desejo do coração de Deus é que nós sejamos verdadeiros discípulos dele. E nós lemos aqui em Mateus 19, e baseado nesse texto, nós vamos ver o que impediu esse jovem ou esse homem de se tornar um discípulo de Jesus. E o primeiro deles, olha só ali no versículo 16, diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Ele tinha uma ideia na cabeça, e a ideia era o quê? Mestre, que boas ações devo fazer para herdar a vida eterna? Quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, o que você pensa? Eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser salvo, eu só preciso saber o que é, sim ou não? Na cabeça dele, um dos equívocos dele é de achar que aquilo que nós fazemos de bom é o que vai fazer com que sejamos salvos. Tem gente que acha que vai ser salvo porque é uma boa pessoa e faz coisas boas. Você conhece gente assim? No catolicismo é ensinado muito isso. Isso é chamado de pelagianismo, que é o quê? As suas boas ações compensam as suas ações ruins, para que você seja aceito e seja salvo. Só que a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Só que esse homem estava achando o quê? O que eu preciso fazer? Quais as obras ou as boas obras que eu preciso fazer para ter a vida eterna?
foi uma pergunta errada. É como se Jesus falasse assim: ah, é? Eu falo que tem uma coisa que tem na Bíblia muito, é ironia. Jesus é irônico. E nessa resposta Jesus foi bem irônico. Porque Jesus sabe que nós não conseguiríamos cumprir os mandamentos. Aliás, a Bíblia fala que dos 10 mandamentos, se você peca em um, você é considerado culpado de todos. E como se Jesus falasse assim: olha lá, cumpre os mandamentos. Se é que você consegue. Porque ninguém consegue na sua própria força. E o primeiro impedimento na vida desse homem é achar que as suas boas obras vão fazer você ser salvo. Olha aqui para mim, tem muita gente que, se você perguntar hoje, se você morrer hoje, para onde é que você vai? Sabe o que a pessoa vai responder? Eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, ajudo os necessitados, sou um bom cidadão. Sabe o que é isso, irmão? Olha aqui para mim, é obras. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelas suas boas ações. Não que você tem que ter más ações, não é isso. Eu gosto muito de uma frase de Augusto Nicodemos, que ele fala o seguinte: nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas nós não seremos salvos sem ela. Como que é isso? É simples. Uma pessoa que ela é salva, porque ela foi salva, ela tem um senso interior dela de gratidão por ter sido salva, por ter sido resgatada. Ela tem algo natural dentro dela de falar: eu preciso fazer alguma coisa para, de alguma forma, retribuir aquilo que eu já recebi. Percebe a diferença? É como, imagina, você tem uma pessoa moradora de rua, e você decide pegar essa pessoa e levar para morar dentro da sua casa. E essa pessoa, com um senso assim de gratidão, constrangida, ela começa a te ajudar em casa, lava a louça, enxuga a louça, limpa a casa. Ela não está fazendo isso para merecer estar salva, ela já foi salva, ela só está retribuindo. Por isso que as nossas obras é apenas uma resposta àquilo que nós já recebemos. Ninguém é salvo pelas obras. Você entende isso? Nós temos que ter boas obras, devemos fazer o que é correto, fazer o que é justo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: e quando você erra? Fala o que não deve, age conforme não é, é impulsivo, e aí, já era. Porque aquele que peca em um dos mandamentos é considerado culpado em todos. Já era. Quantos estão entendendo? Então o primeiro erro, o primeiro impedimento na vida desse homem para não ser um discípulo de Jesus é achar que eram as obras, irmão. Os discípulos que Jesus escolheu, estávamos compartilhando isso na célula, era do piorio, irmão. Na cultura judaica, Jesus não escolheu os melhores. Jesus não chegou na universidade e falou: quem tem nota máxima aí, vou escolher. Não, irmão, Jesus só escolheu reprovado. Porque na cultura judaica, as crianças eram criadas na educação para estudar a Torá, e aqueles que se destacavam seguiam a carreira religiosa, se tornavam rabinos. Os mais fraquinhos, os alunos médios, que tirava ali de 0 a 10, tirava 5, 6. Aí você volta para casa e vai ajudar seu pai na profissão dele. E é o que muitos fizeram, se tornaram pescadores, outros cobradores de impostos. Esses eram os discípulos de Jesus. Eles estavam ali, não era por causa das obras deles, não era porque eles eram um camarada top, não, simplesmente pela graça do Senhor que os escolheu. E esse é o primeiro impedimento na vida desse jovem, é achar que as obras salvam. Deixa eu te falar, aquilo que você faz de bom não tem a ver com que você ser salvo. Aquilo que você faz de bom é só você retribuir aquilo que o Senhor já fez pela sua vida. Quantos estão entendendo? Segundo impedimento que nós vemos aqui nesse jovem, olha só, ali no versículo 21, o Senhor, ele disse assim: Jesus respondeu: se você quiser ser perfeito, vá, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Ei, olha aqui para mim. Ele perguntou para Jesus como é que ele fazia para ser salvo, e Jesus respondeu: olha, me segue. Isso mostra uma coisa: ele queria a salvação, mas sem andar com o Salvador. Eu vou repetir:
Ele queria salvação sem andar com o Salvador. Ele queria aquilo que Jesus poderia oferecer, mas sem andar com Jesus. Não, Jesus, seguinte, eu só quero a garantia ao meu lado. Não, me segue. Não, isso aí não. Eu só quero ser salvo. E tem gente que hoje, infelizmente, no nosso meio cristão é assim. Por que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja? Porque ela quer ser salva. Não, mas você precisa seguir Jesus, você precisa se tornar um discípulo de Jesus. Você tem que diariamente querer fazer a vontade de Jesus. Não é isso que eu quero. Eu só quero ser salvo. Tem pessoas que só querem ser salvas, assim como esse jovem rico. E o segundo impedimento na vida desse jovem foi querer ter salvação, sem querer ter o Salvador. Mas deixa eu te dizer uma coisa: só tem salvação com o Salvador, Jesus. Amém? Amém? Você está aí? Aleluia. Terceira razão, ou terceiro impedimento que levou esse jovem a não se tornar um discípulo de Jesus, essa ideia equivocada, que ali, ele disse o seguinte, quando Jesus falou para ele, ele disse o quê? Depois que ele falou dos mandamentos: eu tenho obedecido isso tudo. Rapaz, que camarada abusado. Tem obedecido tudo. Você lembra dos 10 mandamentos de cor? Não matarás, não dirás falso testemunho, que é mentir, não, honra o teu pai e tua mãe, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele, sem perceber, ele já tinha caído nisso. Só que ele achava que estava fazendo tudo. Sabe o que a Bíblia chama disso? Olha aqui para mim: justiça própria. Eu sou bom, eu consigo, eu faço e eu aconteço. E quando ele respondeu isso, Jesus percebeu onde é que estava a falha dele. E se tem uma coisa que o discipulado de Jesus ele faz, ele mostra onde é que está o erro. Porque quando ele fala isso, eu consigo, isso é justiça própria. Olha aqui para mim: ninguém vai entrar em salvação, na vida eterna, com justiça própria. Achar que eu sou bom, eu sou o cara, viu? Não, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Não, eu sou maravilhoso. Toda honra, toda glória. Tem gente que se acha bom demais, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais experiência nós temos com a presença de Deus, mais nós nos aproximamos da santidade de Deus, mais nós reconhecemos: ai de mim, que sou um homem pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. Essa é a atitude daquele que tem uma experiência verdadeira com o Senhor. Ele se achava muito bom. Justiça própria. Achar que as ações dele, eu tenho feito, eu faço isso tudo. Quarto impedimento na vida desse jovem, porque Jesus, ele percebeu a falha dele. Ele falou para Jesus: eu já faço isso tudo. Eu fico imaginando Jesus, não sei como é que você imagina, mas eu imagino Jesus: você faz isso tudo. E Jesus já sabia tudo, meu irmão. E só que Jesus vira para ele e fala: você quer ser perfeito? Porque quando Jesus fala para esse homem: você quer ser perfeito? É Jesus dizendo para ele: você tem um defeito. Você acha que você é perfeito, mas você tem um defeito. Quer ser perfeito? Pega os teus bens, que a Bíblia diz que não era pouco, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres e me segue. O quarto impedimento que impediu esse homem de se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, sabe o que foi? Apego aos bens e ao dinheiro. Você conhece pessoas que por causa de apego de bens, dinheiro, qualidade de vida, abrem mão para seguir Jesus? Eu conheço pessoas cheias de dinheiro, só que são pessoas cristãs, têm um chamado de Deus, mas ele não abre mão do padrão de vida que ele criou para seguir Jesus. Não, eu vou, de vez em quando eu vou na igreja, eu amo Jesus, estou aqui, dou uma boa oferta, porque o Senhor tem me prosperado. Mas ele não tem vivido o plano e o propósito de Deus. Mas toda pessoa que tem muito dinheiro, o Senhor pede tudo? Não. Nós vemos nos evangelhos que teve pessoas
que queriam seguir Jesus, queriam abrir mão de tudo e seguir Jesus. Jesus disse para eles o quê? Não. Vai para a tua casa e conta para a tua família aquilo que Deus tem feito na sua vida. Foi o que aconteceu com o gadareno. O endemoniado gadareno queria seguir Jesus e Jesus o proibiu. Mas ele queria. E ele foi, não, vai para sua casa e conta para a tua família inteira aquilo que Deus tem feito na sua vida. Já esse, o Senhor falou: abre mão de tudo e me segue. Deixa eu dizer uma coisa, não são todos que o Senhor pede para abrir mão de tudo, mas são todos que têm que ter essa disposição. Pode ser que o Senhor não peça tudo, mas a gente fica com aquele senso: se o Senhor me pedir, eu tenho essa disposição de abrir mão de tudo por Ele. Esse jovem, quando o Senhor Jesus fala isso para ele: ei, dá tudo para os pobres, vem e me segue. Ei, olha aqui para mim, sabe quais foram aqueles que ouviram isso? Pedro, vou fazer de você um pescador de homem, vem e me segue. E diz que Pedro abandonou as redes e seguiu Jesus. O mesmo chamado que o Senhor fez para esse jovem, o Senhor fez para Pedro. A diferença é que Pedro não estava apegado. E olha que Pedro era casado, tinha esposa para sustentar, abriu mão de tudo para seguir Jesus. Mas esse jovem tinha problema sério com o dinheiro e com os bens. Apegado. E por ser apegado, ele não seguiu Jesus. O quinto impedimento que nós vemos aqui nesse texto, na vida desse jovem, foi justamente a falta da disposição de renunciar. Como eu disse, não são todos que o Senhor vai pedir para renunciar, não são todos. Tem pessoas que o Senhor vai falar: não, fica com o seu negócio, fica. Vai lá, anuncia para sua família. Eu conheço um pastor que ele é empresário, e ele falou assim: eu já tentei abandonar a empresa várias vezes, e Deus não me deixa. Porque Ele falou que é para eu pregar o Evangelho no meio desses empresários. Eu falei: amém, aleluia. Mas o coração disposto, ele falou: se eu pudesse, eu já estava lá na obra, a tempo integral, fazendo a obra de Deus. Ele falou: mas Deus não quer. Tem pessoas que o Senhor chama para largar tudo e está de cabeça, e outros não. Mas todos precisam ter essa disposição de: Senhor, se for preciso, eu abro mão de tudo pelo Senhor. Nós temos essa disposição. E essa disposição, ou essa falta de disposição para renunciar, é o impedimento para muitos se tornarem discípulos de Jesus. Existem muitos missionários que não foram enviados, porque eles não conseguem renunciar à sua zona de conforto. Eles não conseguem renunciar, ficar longe da família. Uma vez teve um casal de pastores que foram fazer uma entrevista com eles e falaram: olha, se houver uma necessidade de alguma obra que precisar de um pastor ou um missionário em algum lugar do país ou do mundo, você estaria disposto? Sabe o que a esposa do marido respondeu? Desde que tenha shopping. Isso é um problema. Por quê? Não está disposto a renunciar tudo para fazer a vontade de Jesus. Não estou dizendo que Deus vai pedir para você tudo. O que eu estou dizendo é que a disposição tem que estar ali. Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser, eu estou pronto para largar tudo. E o Senhor pode falar: não precisa largar tudo não. Qual foi o teste de Abraão com Isaac? Deus queria ver se ele estava disposto a sacrificar o Isaac para ele. E quando Deus percebeu que o coração dele estava disposto, o anjo gritou: opa, já vi que você está disposto. Porque o coração tem que estar disposto a sacrificar, ainda que nem sempre vai sacrificar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você está disposto a entregar toda a sua vida, tudo aquilo que você tem, todos os seus recursos, se o Senhor pedir, para Ele? Foi o que aconteceu com esse jovem. O Senhor pediu tudo para ele. Você tem muito, e Jesus não pediu nem para ele, porque Jesus não precisa de dinheiro normal. Jesus, ele não quer o dinheiro, Jesus, ele quer o coração. Só que o coração daquele jovem estava no dinheiro. E Jesus ensinou isso no Sermão do Monte: aonde estiver o seu tesouro, está o teu coração.
Pergunta para quem está do seu lado: aonde está o teu coração, irmão? É só você olhar o seu extrato bancário, você vai saber onde está o teu coração. Tem pessoas que o coração está na casa, só gasta com a casa. Tem homem que o coração está no carro, só gasta com o carro. Já gastou mais com o carro do que aquilo que ele vale. Tem homens que o coração dele está na esposa, só gasta com a esposa. Só que não, né? Você quer saber onde está o seu coração? Olha o seu extrato bancário. Se o seu coração estiver no Senhor, o Senhor também vai estar lá no seu extrato. Porque Jesus não está preocupado em querer o nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. Ele quer ver se nós estamos dispostos a entregar tudo. Eu lembro quando eu era adolescente. Sabe que adolescente não tem dinheiro, né, irmão? Não sei como que era a sua adolescência, se você nasceu numa família rica. Eu não nasci, não. Falava: mãe, eu vou ter mesada, a única coisa que eu poderia receber era uma cadeirada. Não tinha esse negócio de mesada, não. E eu me lembro que eu participei de um festival de música, como músico, eu e um amigo meu, e nós ganhamos o festival em primeiro lugar. E nós ganhamos uma guitarra. Coisa linda. E esse meu amigo não tocava guitarra. Eu tocava e ele cantava. Fizemos uma apresentação de voz e violão. E quando nós fomos receber o prêmio, ele foi falar: olha, eu quero deixar essa guitarra só para ele. E eu fiquei todo feliz que eu ganhei a guitarra. Irmão, eu não tinha muita coisa como adolescente. Eu tinha uma guitarra, uma pedaleira, que um dia meu pai me deu. E um dia num culto, estava o pastor ministrando. E nós estávamos na época comprando o espaço que nós temos na igreja hoje, lá em Mauá, que são 21 mil metros quadrados. E o desafio é: irmão, o que você está disposto a entregar para a gente comprar esse espaço para o Senhor? E, mas, irmão, adolescente, irmão, vivia pegando carona. Quando não pegava carona, andava a pé, aleluia. Não tinha dinheiro, não. E eu lembro que nesse culto eu estava tocando minha guitarrinha. E naquela hora, Deus falou comigo: o melhor que você tem é a sua guitarra. Está disposto a entregar? Eu estava tocando, irmão. Eu falei: mas se eu der, eu não vou ter outra. Mas na hora, baixei o volume da pedaleira na hora do culto. Os irmãos estavam com a salva. Eu baixei o volume da guitarra, tirei o cabo, peguei a guitarra. Não cabia na salva, né? Óbvio, né? Peguei a guitarra, coloquei aqui na frente. Voltei para o meu lugar, ajoelhei e fiquei chorando. Falei: Senhor, pode ser que o Senhor não vá fazer nada com essa guitarra. Mas a pergunta é: o seu coração está disposto a entregar tudo o que for preciso pela causa do Senhor? Esse jovem foi reprovado aqui. Eu lembro que nesse culto foi tão comovente esse momento que eu fiquei chorando. Depois o pastor veio orar por mim. E tudo que era doado na igreja na época ia para um bazar. E era colocado à venda para arrecadar o dinheiro para a gente comprar o espaço, que a gente tinha que dar uma entrada na época de 1.200.000. Um irmão foi lá no bazar, comprou a guitarra e me deu. É como se o Senhor falasse: eu não quero que você fique sem guitarra, eu só quero saber se o seu coração está disposto a dar. Foi nisso que esse jovem foi reprovado. Ele queria só ser salvo. Ele só queria receber, ele não queria dar. Tem gente que só quer receber, não quer entregar nada para Jesus. Sexto e último, para que a gente possa orar. Ele amava mais aquilo que tinha do que aquilo que Jesus tinha para oferecer. Sabe, esse jovem era rico, tinha muitos bens, mas Jesus fez uma proposta para ele. Imagina Jesus com os discípulos, e Jesus falando para ele: faz o seguinte, faz como esses caras aqui, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, e se torna meu discípulo, meu seguidor. Mas ele amava mais aquilo que ele tinha do que aquilo que Jesus poderia oferecer. Ele amava mais o ter as coisas do que o ser discípulo de Jesus. Sabe, ele teve uma oportunidade que poucos tiveram.
Não sei até quando foi que a gente estava compartilhando, que as pessoas falaram assim: olha o privilégio que o pessoal daquela época teve de andar com Jesus fisicamente. Você não ia ficar feliz com uma oportunidade dessa? Mesmo que não tivesse internet naquela época? Andar com Jesus fisicamente. Olha o privilégio. Esse homem teve o privilégio de ter sido convidado pelo próprio Jesus para se tornar seu discípulo. E por causa de apego a coisas materiais, ele perdeu a sua oportunidade. Ele amava mais o que ele tinha do que o que Jesus tinha para oferecer. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.